Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Leandro Melo. Ele que é ativista e protetor dos animais desde pequeno, desde a infância. Leandro, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite e me sinto muito honrado de estar sentado do teu lado e uma expectativa muito grande para ver. Falando em estar honrado, eu estou honrada. Olha só, gente, já recebi um presente referente ao Outubro Rosa. E aí é importante a gente destacar a importância, né, dos cuidados com a saúde, porque às vezes a mulher fica pensando, não, vai doer, não vou fazer, mas é importante porque a dor, depois que descobre um câncer, é pior. Então, gente, previnam-se e cuidem da saúde de vocês. Mas vamos voltar à pauta, Leandro. Primeiro, para entender o presente, a gente precisa voltar ao passado. Como que era a infância de Leandro Melo, a relação com os animais? Bom, eu nasci em São Paulo e morei até os 15 anos de idade lá. A relação era muito forte, assim, por causa da família, né? Meus pais, minhas irmãs, a gente sempre fomos ligados aos animais, assim, sempre tivemos cães e gatos. Mas confesso que para minha mãe foi bem difícil, porque se eu saía na rua sozinho, eu sempre trazia um no colo, né? Às vezes deixava escondido até ela achar. Então, essa coisa de proteção de animais tá sempre ligada, foi sempre ligado comigo, assim. O meu melhor amigo era meu cachorro. Eu morei uma época, eu tinha 7, 8 anos, num prédio no 12º andar, em E aí São não Paulo. tinha como ter. Não tinha amigos, então os animais eram meus amigos, né? E podia ter. Podia ter. E em casa tinha muitos animais na infância, Leandro? Quando morávamos em apartamento, geralmente era um cachorro ou um porquinho da Índia. Agora a casa tinha quantos eu pegava, né, na rua. Quantos eu conseguia pegar na rua. E lá naquela época, qual era a sensação quando tu não podias fazer nada por algum animal? Eu tenho isso na minha cabeça até hoje, porque quando eu via um cão atropelado na rua, algum abandonado, eu sempre pensava assim, ó, que daqui a pouco vai passar, vai sair da minha cabeça, eu não vou lembrar mais. Eu não podia fazer nada, então eu só pedia para esquecer aquele cachorro, né? Mas demorava um pouco. Né? E é uma dor que dá quase para pegar com a mão, né? É bem inexplicável, né? É uma dor de tu não tem o que fazer, né? E é um sofrimento que tu vê nos olhos, né, dos animais. E lá Quem consegue ver, né? Nem todos conseguem ver. E lá na infância, Leandro, tem uma cena marcante ligada aos animais? Uma história para contar? Tem vários, assim, mas eu tinha uma cachorrinha chamada Suzy, era uma piquinês, e minhas tardes era com ela, assim, a conversa era com ela, a televisão era sempre ligado a ela, então quando eu lembro a infância eu me lembro dela. E lá você já pensava, um dia eu vou fazer algo pelos animais. Então, todo protetor ou toda pessoa que gosta, assim, ela pensa, a primeira coisa, pensa, um dia eu vou ganhar na loteria, vou comprar um sítio e vou recolher todos os cães e levar para lá, né? Infelizmente, depois a gente vê que a verdade não é essa, né? Não é assim que funciona. Mas também tu pensa em ser veterinário, né? Para ajudar os bichos e tal. Infelizmente, eu não ganhei na loteria e nem me formei em veterinário. Mas, apesar disso, já vem fazendo muito pelos animais. E aí, em 2016, um grupo de pessoas apaixonadas por animais se reúne e cria a ONG chamada Onda. É isso? Como foi esse início? É 2006, né? 2006? Eu acho que eu te mandei errado. É 2006, a Onda tem quase 16 anos. Então, um grupo de pessoas que eu comecei ajudando e tal, mas também não tinha estrutura nenhuma e nem sabia como, né? E aí eu conheci um grupo de pessoas que estavam se juntando, todos simpatizantes da causa, se juntaram para ajudar um senhor
um senhor aqui de Novo Hamburgo que ele tinha um sítio com 300 cães, que ele fez o que a gente pensava em fazer, né? Recolher e levar lá. Só que a estrutura lá não era boa e ele não tinha como ficar cuidando de lá. Então a ONG foi formada a princípio, para ajudar esse senhor. Quando fizemos a documentação toda, fomos para lá, combinamos com ele que a partir daquele momento ele não recolhia mais nenhum, até a gente dar um jeito nos 300. Dentre esses 300 tinha muitos cães bem adotáveis, que a gente diz, que são cachorrinhas, fêmea, com pelo curto, porte pequeno. Então a gente começou a dar todo final de semana feira, castrar as que não estavam castradas e começamos a doar todos. Do sítio ficou 15 anos, o abrigo ficou, depois que a onda sumiu, nós ficamos com 15 anos. E ao longo desse tempo a gente viu que a saída não é o abrigo, não adianta a gente tirar da rua e levar para dentro de um abrigo, que tem que ser numa zona rural, provavelmente só tem um caseiro, 2 para cuidar. É um cuidado coletivo, não é um cuidado individual. Então a gente focou em doar os animais. Oferecer dignidade, né? Dignidade é o nome da ONDA, Organização pela Dignidade dos Animais Abandonados. E então a onda, ela já começou num porte médio. Porque imagina, 300 animais. A gente tem as ONGs de pequeno porte, médio porte e grande porte. Até peguei a informação de 101 a 500. Deixa eu ver aqui, eu me perdi. As ONGs de pequeno porte conseguem abrigar até 100 animais. De 101 a 500, médio porte. De 500 para cima, grande porte. Então, vocês já começaram no meio. Na realidade, nós éramos uma ONG muito pequena, né, com pessoas com sonhos, com um monte de vontade de fazer um monte de coisa. Mas era muito pequena, mas com uma responsabilidade já média, né? Responsabilidade. E naquele tempo, 16 anos atrás, não tinha redes sociais. A única forma da gente nos apresentar era através dos jornais, de rádio. Não tinha esse acesso das redes sociais. Então era bem mais difícil. E aí era por meio de entrevista ou vocês pagavam algum anúncio? Então, querida, quando o jornal vinha nos entrevistar, algumas vezes que eles vinham nos entrevistar, eles pediam o nosso nome completo e tal, endereço, e a gente não queria dar. Porque nas primeiras vezes a gente deu, no outro dia tinha mais de 10 bichos abandonados na frente da casa, né? E aí, no lugar de ajudar, eles acabavam levando mais animais para vocês cuidarem. Isso, então a gente começou a trabalhar assim, sem nome, sem endereço, sem nada. A gente fazia feiras de adoções e era tudo muito no começo, assim, a gente não tinha muito pouca experiência, mas era feito com amor e com muito perspectiva boa, assim. E graças a Deus foi indo. Tanto que agora, o ano passado, quando completou 15 anos, a gente conseguiu fechar o abrigo, porque não acreditamos em abrigo. Abrigo não é a solução para os animais. Eu tenho um abrigo, eu recolho um animal atropelado, ele está em tratamento, eu levo para o abrigo e falo, quando ele ficar bom, eu vou doá-lo. Só que nesse tempo dele ficar bom ou não ficar bom, eu já recolhi mais 3 ou 4 e eu acabo esquecendo ele lá, né? Então hoje o que a gente faz é quando recolhe o animal, a gente trabalha em cima dele para adoção, o tratamento, a adoção e nas nossas casas, assim, né? E lá no início, Leandro, como era a arrecadação de recurso? Era difícil? Como vocês se organizavam lá no início? Era mais difícil porque não tinha as redes sociais para ajudar, né? O Instagram, o Facebook, mas a gente vendia camisetas, né, da onda, fazíamos chá, fazíamos brechó, nós somos os primeiros brechós que tiveram aqui no Novo Hamburgo para arrecadar grana para a causa animal. Já fizemos feijoada vegana, tudo ligado ao veganismo, né? A gente não pode fazer um meio frango para ajudar a castrar alguns cães. Vou estar matando 30 frangos para ajudar a castração do cão. Isso não pode acontecer. Eu não tinha analisado essa questão, Leandro. Mas realmente faz sentido.
feijoada. A gente sempre teve bons parceiros, assim, amigos que a gente fazia uma boa parceria e arrecadava dinheiro. Porém, nunca dá, né? Nunca fecha. Então a gente acaba dando do nosso também. E olha só, foi feito um levantamento pelo Instituto Pet Brasil, que apurou a existência de 370 ONGs atuando, né, na proteção animal. E essas instituições cuidam de 172 mil animais. Olha só. E desses, 96% são cães, ou seja, 165 mil, e 4% são gatos. Então, eu pergunto, por que são mais cães do que gatos? É devido à independência que o gato tem para buscar alimentação? Eu acho que o cão ele consegue sobreviver mais, né, na rua antes de ser resgatado e tal. E o gato ele é mais... A gente vê colônias, a gente sabe que tem colônias de gatos abandonados em determinados locais da cidade. Mas é muito mais difícil de pegá-los, né? Mais difícil de mantê-los presos. E eu sempre falo assim, quem gosta de cachorro, gosta de cachorro. E quem gosta de gato, ama gato. Então, o amor que as pessoas têm pelos gatos é um bicho também que muita gente não gosta, né? Que é a distância. Mas quem gosta de gato, ama gato. Eu acho que eles têm mais casos mais fáceis de ser adotados do que cães. Sabe que eu, na minha infância, eu gostava mais de gato. Não é que eu gostava mais de gato, eu tinha gato, eu não tinha. Tinha um cachorro, eu tinha muitos gatos. Hoje, eu não tenho nenhum gato, eu tenho 2 cachorros. Porque se eu tiver um gato, meus cachorros comem. Então, eu, de fato, me divido entre os dois. E, Leandro, vocês realizam brechós ainda? Já fizemos vários brechós, hoje a gente não faz mais brechós. A gente apoia protetores independentes que fazem, tem vários na cidade, e a gente dá um apoio em relação quando a gente recebe alguma doação, a gente repassa para eles. A gente sabe que são pessoas sérias que fazem esse trabalho individual, mas a ONG em si, a Onda, não faz mais brechós. E não temos mais idade. Não temos mais idade. Leandro, quem está em casa nos assistindo e quer ajudar, como faz? A gente sempre pede o contato através das redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Pode fazer o contato com a gente. O que a gente faz, nós temos alguns padrinhos virtuais. Quando nós fechamos o abrigo, sobraram 10 cães. Para nós ficava mais barato, mais perto, porque o nosso abrigo era no interior de Portão. Era uma estrada de terra, difícil acesso. Nós caminhamos para um abrigo onde as pessoas têm lá em Araricá. Então, a gente paga pelo abrigo, como um hotel, né? Então, a gente tem alguns padrinhos virtuais que ajudam para o custeio, né, dessas mensalidades. E ajuda a gente pede geralmente quando recolhe um animal atropelamento, que precisa de um tratamento mais, uma cirurgia, ou ficar internado, a gente pede ajuda através das redes sociais, né? E vocês têm alguma parceria com alguma clínica veterinária? Temos algumas clínicas veterinárias que fazem um valor mais baixo, mas nem tanto, porque eles também precisam, né? É o trabalho deles, né? Se você é veterinário e está nos assistindo, apresento a vocês a ONG Onda. E no Facebook, quem quiser procurar o Leandro Melo, vai lá na barrinha onde pesquisa e escreva Leandro Melo com 2 L's. 2 L's. 2 L's, isso. Leandro, tem uma pessoa que te conheceu lá no início, quando a ONG foi fundada. E essa pessoa também tem um recado para ti. Roda aí. Meu nome é Geraldine e eu vim aqui contar um pouquinho sobre o Leandro. Nós nos conhecemos há uns 14 anos atrás, mais ou menos, através da ONG Onda. Para mim, ele é uma pessoa exemplar, ele é um exemplo de dedicação, de resiliência, de foco, de pessoa com seu propósito de vida definido e executa, né, com muito sucesso. Então, ele é bastante especial para mim nesse sentido. E desde que eu conheci ele e a Onda,
foi um divisor de águas na minha vida em relação à causa animal. Eu aumentei a minha sensibilidade em relação aos animais e pude fazer um pouco mais também com o apoio dele e de todo o pessoal do grupo. Então, para mim, ele é uma pessoa muito especial, é um exemplo de verdade e eu tenho muito carinho por ele. Com a palavra, Leandro Mello. A Dini é uma pessoa muito querida, ela chegou na onda e já foi metendo a mão. A gente fazia reuniões, às vezes a gente faz reuniões para as pessoas que querem entrar no grupo, né? E geralmente a gente faz uma conversa e alguns falam, eu quero entrar para ajudar os animais porque eu não me dou bem com gente. E daí para nós não serve, porque o problema são as pessoas, né? Então a gente precisa de pessoas que mudem a cabeça das pessoas, não que queiram só cuidar dos animais. E a Dini me ensinou bastante, assim, e ela é um exemplo para mim na parte ambiental também. Ela é muito ligada e qualquer dúvida eu entro em contato com ela, ela está sempre disposta para me responder. Olha, em menos de 15 minutos de programa, quantas chaves já estão virando aqui? Por exemplo, quando o Leandro falou antes em fazer meio frango para arrecadar recurso e aí castrar um cachorro, né? Realmente, se a gente for parar para analisar, de fato não faz sentido. Mas, Leandro, agora nós exibimos o depoimento de uma pessoa, uma amiga jornalista sua, amiga sua jornalista, epa, vamos inverter a ordem, e ela me ajudou na produção desse programa, me ajudou a buscar depoimentos. Roda aí. O Leandro, ele é uma pessoa inspiradora. O Leandro é aquela pessoa que inspira, mas não pelas palavras, ele inspira pelas atitudes dele. As ações dele são muito verdadeiras, são muito reais. Então, quando tu olha o Leandro fazendo um resgate, tu tem vontade de fazer um resgate como ele faz, porque é tudo muito real, vem da alma dele, assim, todas as atitudes, todas as coisas que ele faz. E eu tive o privilégio de fazer parte de muitos momentos da vida dele, como campanha eleitoral, resgates. Eu tive o privilégio de fazer reportagem contando a vida dele. Então, eu tenho muito orgulho de dizer hoje que eu sou amiga dele, que eu convivi com ele em momentos importantes, porque ser amiga de uma pessoa tão verdadeira é um privilégio, E então o Leandro merece todas as homenagens e eu sou muito feliz por fazer parte dessa caminhada, por estar aqui podendo falar dele, porque ele é uma peça-chave para a proteção animal hoje de Novo Hamburgo e de todo o estado do Rio Grande do Sul. Leandro Mello, com a palavra. A Laura pegou pesado agora. Ela também é o meu porto seguro. Ela, qualquer horário que eu mando uma mensagem para ela, tá me ajudando, ela é praticamente metade do meu cérebro, a parte feminina do meu cérebro. Do ser Leandro Mello, se completam, se complementam. É uma amiga muito querida e agradeço eu que sou honrado de estar nesse caminho com ela. Ela fala que você é uma pessoa muito verdadeira nas atitudes e a gente percebe que o Leandro, ele não faz esse trabalho que ele faz para se promover, porque muitas pessoas, vamos dizer políticos, eles no período eleitoral ou por vezes durante o mandato mesmo, eles fazem algumas ações voltadas aos animais, mas a gente percebe que é para se promover, porque depois que terminar o mandato ou fora do período eleitoral, eles não vão fazer mais nada pelos animais. Então a gente tem que perceber isso, ficar atento aos detalhes. E Leandro, eu acredito que você resgata animais abandonados toda semana, todo mês, enfim. Qual que é o critério que a ONG utiliza para fazer esses resgates? Precisa estar machucado, precisa estar doente? Como é que funciona? Na verdade não é toda semana, assim, a gente teve que dar uma reduzida muito grande por causa da pandemia, as coisas apertaram bastante para todo mundo, né? Então hoje a gente controla os valores das despesas nas clínicas veterinárias, porque hoje caiu muito o número de ajudas, os valores de ajuda, então a gente também deu uma segurada. O critério é tipo quando ninguém está lá e tipo, não foi ninguém e eu tiver um caso que é bem grave ou que eu estou disponível no horário ou que o coração aperta.
Então não tem critério, acho que Deus dá uma vez, tem que ir lá. E aí é interessante a gente destacar que quando a pessoa faz esse trabalho com verdade, com amor, quando ela não consegue, por exemplo, resgatar algum animal, acontece algum imprevisto, a pessoa sofre. Sofre junto. Então, de fato, é preciso de um trabalho interno muito forte, né, Leandro? E na proteção animal a gente vive em ciclos, assim. Primeiro, quando tu começa a ser um protetor e resgatar, tu acha que é o super-homem, tu acha que pode chegar, é acima da justiça, chutando a porta, entrando em terreno e tal. Depois tu começa a pegar ódio do ser humano, quando tu vê o que acontece com os animais, né, maltratados, tu começa a ter raiva do ser humano. Depois tu começa a tentar se afastar da proteção, que isso é impossível. E quando tu chega no caminho do meio, que tu vê que tu tem que ajudar pessoas, ajudar animais e tentar viver com harmonia, fica mais fácil. Tem que ter uma casquinha no coração, sim, porque também as pessoas usam muito os protetores com, se tu não vier pegar, eu vou ter que deixar ele ali no tal lugar, no terreno. E, tipo, botando a culpa em ti. E tu não é o culpado daquela situação, tu ajuda da forma que tu quiser. E a gente tem que pensar também que, quando eu falo caminho do meio, é tu viver a tua vida ajudando. E tu tem que estar bem para poder ajudar os outros. Tu não pode estar no fundo do poço e tentar ajudar os animais, porque tu acaba levando eles para baixo também. Então, manter sempre o caminho do meio. É um efeito dominó. Feito dominó. Quem fala sobre esse trabalho interno de Leandro Melo é Alessandra Fleck, uma amiga de Leandro. Roda aí. Bom, eu conheci o Leandro numa situação que muitos devem ter conhecido, num resgate de umas gatas ariscas, onde ele saiu muito lanhado. Eu admiro muito o trabalho do Leandro, é um trabalho incansável, muitas vezes cheio de lágrimas e frustrações, mas a gente sempre tenta focar nas vitórias, que são as vidas salvas e as adoções. Eu sei que o Leandro trabalha muito o interno dele para não deixar que essas tristezas contaminem o coração e a esperança dele num mundo melhor, onde o respeito a todas as formas de vida seja parte do nosso cotidiano. Gratidão, Leandro, pelos ensinamentos e por partilhar esta jornada terrena contigo. Beijo! Com a palavra, Leandro Melo. A Alequica é uma menina muito querida também, que também me fortalece muito na parte espiritual. Qualquer dúvida, sonhos, eu já mando mensagem para ela decifrar. E depois que eu aprendi que a gente tem que estar fortalecido mesmo com a parte espiritual, as coisas fluem mais fácil. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito tímida, e a minha timidez se confundia com antipatia, né? Que eu era muito antipático. E com a espiritualidade eu tenho aprendido que eu posso ser um pouco mais aberto. Para as pessoas também, né? Não só para os animais. E tudo começa a fluir. Tem uma história muito interessante, Leandro, de um resgate na BR-116. E quem conta mais detalhes a respeito desse resgate para a gente é a jornalista Carolina Zeni. Roda aí. Oi, Leandro. Eu te conheci quando eu assumi a Animalescas, a coluna da Laurinha, no jornal NH. E uma das primeiras matérias que a gente fez foi para contar o trabalho da Onda. E ali eu pude conhecer a pessoa que tu é e que tu representa para a causa animal, principalmente nos vales. Uma pessoa abnegada, uma pessoa que para a BR-116 para salvar um cachorro, uma pessoa que ama do fundo do coração os animais. E essa é a minha admiração profunda por ti, porque faz isso por amor, e só por amor, não para querer mostrar mais ou menos para os outros. Então,
E a nossa história é uma história muito legal, porque nessa primeira matéria que a gente foi fazer pro jornal, na Onda, lá em Portão, eu conheci a Bela Denise, minha cachorrinha, enquanto a gente estava lá conversando no meio da cachorrada toda, ela veio e se deitou nos meus pés. Ali eu sabia que eu tinha sido adotada por ela e que não foi o contrário, né? E ela tinha sido resgatada há poucos dias por ti, na RS 239, desesperada, tinha sido abandonada. E é mais um exemplo do que tu representa, do que tu é e da pessoa abnegada que tu é pelos animais e pela natureza. Mais uma vez, te admiro muito do fundo do meu coração e essa homenagem é mais do que válida. E acho que todas as pessoas que estão aqui nesse vídeo compartilham essa admiração por ti. É isso. Um beijo e que tu continue tendo muitas forças para lutar pelos nossos amigos bichos. Por favor, Leandro Mello, qual que é o seu recado para Carolina Zeneiro? Carol, eu preciso falar que eu tinha combinado com a cachorrinha quando eu te levasse lá, que ela para deitar nos teus pés para tu adotar ela. Tava tudo esquematizado tudo já. combinado já. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já a gente volta com mais Leandro Mello e a causa animal. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Leandro Mello, ativista da causa animal e protetor dos animais. Leandro, conta os detalhes desse resgate na BR-116. Como é que foi? Era uma sexta-feira, eu estava indo para São Leopoldo e de carro na BR, era bem na hora do rush, e quando eu passei assim, eu vi na minha esquerda, no canteiro central, um cachorrinho. E como muito rápido eu passei, demorei para conseguir estacionar, e eu fui lá. Na hora a gente não pensa, né, no perigo, nas coisas. E infelizmente, quando a gente vai resgatar um cachorro que está muito assustado, dificilmente ele vem ao teu encontro, né? Ele foge, porque ele também está muito assustado. E ele acabou correndo na BR, foi aí que eu consegui parar o trânsito e correr. A pessoa que estava comigo filmou, eu tirando a camisa, foi até um... Mas eu consegui pegar, paramos a BR na hora do rush. Imagina, eu já fiquei imaginando o cachorro sendo atropelado, porque vai resgatar o cachorro, foge, e aí na BR, carro pra cá, carro pra lá. E deu tudo certo, porque quando eu vi que ele ia correr para a BR, eu parei na frente e consegui parar os carros. E foi muito legal, que depois que eu consegui pegá-lo, todo mundo começou a buzinar e passava buzinando. Foi emocionante. Eu levei ele para casa, tratamos, castramos e ele logo foi adotado. Era uma gracinha. Aí vocês imaginem a cena, gente, uma pessoa na BR correndo atrás de um cachorrinho que estava perdido, que estava abandonado praticamente. Algumas pessoas, eu tenho certeza, que aplaudiram. Mas eu tenho certeza também que algumas pessoas se indignaram. O que o cara quer na BR esse horário correndo atrás de cachorro? Eu acredito, Leandro. Mas vamos para o próximo depoimento, porque o Leandro merece todas
as homenagens, todas as mensagens. O próximo depoimento é de Sônia Sheffield. Roda aí. Oi, estou aqui para fazer um depoimento de gratidão ao meu amigo Leandro Melo. Uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre que eu precisei de auxílio para algum animal resgatado, foi através dele que eu consegui adoções maravilhosas para mim. Sempre ele, quando pedi auxílio, ele veio, tirou fotos, publicou, sempre me ajudou. Eu só tenho palavras maravilhosas a respeito do Leandro. É um ser iluminado, um ser de luz, de bondade, assim, tudo que o amor que ele tem pelos animais é uma coisa extraordinária. Eu só tenho que agradecer. Gratidão. A Sônia é uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida, tem uma família muito bonita também, todos ligados à causa. E eu acredito que essa bondade, esse amor dela pelos animais, ela passou para os filhos, para os netos. E a gente faz uma parceria muito boa. Assim, quando eu preciso de ajuda, eu peço para ela, quando ela precisa, ela me pede. E a gente nunca ouve um não. Uma mão lava a outra. Isso aí. Antes nós estávamos falando sobre políticos que se promovem, que usam a bandeira da causa animal para ganhar vantagem. Mas uma coisa eu digo, por mais que eles façam algumas ações, e que toda ação é válida, né, Leandro? Exatamente. Mas por mais que eles façam e tenham sucesso nessas ações, aqui em Novo Hamburgo especificamente, o Leandro, ele faz parte da história, então eles fazem sucesso, mas quem faz parte da história da causa animal aqui em Novo Hamburgo é Leandro Melo. Quem nos conta detalhes sobre essa trajetória é Márcia Maria da Silva. Roda aí. Oi pessoal, meu nome é Márcia Protetora, eu sou protetora de animais, sou amiga do Leandro há mais ou menos uns 30 anos. Falar do Leandro na causa animal em Novo Hamburgo é como falar da história da proteção animal de Novo Hamburgo. Ele faz parte de tudo que se construiu até hoje na proteção animal. É uma das pessoas mais especiais que eu já conheci e eu me espelhei muito nele. Todos os conselhos, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na causa animal até hoje, eu aprendi com ele. Desde o início, quando eu comecei, eu chamava ele para tudo que era resgate e pedia ajuda. E às vezes ele me aconselhava e dizia: Márcia, a gente não pode salvar o mundo, a gente pode salvar alguns animais e ajudar muitos, mas todos a gente não consegue. Então é intrínseco, é uma coisa que faz parte de mim. Ele foi minha escola, é uma amizade que eu tenho muita consideração, muito carinho, muito respeito pelo trabalho dele. E é isso. Meu amigo Leandro é uma pessoa muito, muito especial. Todo mundo gosta dele na causa. Já foram muitos resgates juntos, né, amigo? Isso aí. Tô aí, te apoiando, porque daí vier, tá? Beijo. Beijo. A Márcia é um dos presentes que eu ganhei também na proteção animal. A gente se conhece, como ela falou, há uns bons anos. Quando a gente nem pensava na parte da proteção ainda, no trabalho, a gente se conheceu. E quando ela começou também com a proteção animal, um dia eu falei para ela: cuidado, Márcia, tu está entrando num caminho que não tem volta. Vai chegar um momento que se der mais um passo, tu caiu e não volta mais. Tu vai ficar dentro da proteção. E ela, como uma guerreira, assim, uma lutadora, ela pagou para ver. Ela luta muito, ela não é uma ONG, é uma protetora independente, mas a luta dela é muito bonita também. Eu também me espelho muito nela. Honro a parceria que eu tenho com ela. É uma apoiadora independente que a ONG apoia. É, exatamente. E, gente, o Leandro, morando em Novo Hamburgo, ele deveria, acredito, focar nos animais aqui em Novo Hamburgo. Mas não, ele foi
Ele vai, quando tem enchente, a São Leopoldo resgatar os animais. É isso, Leandro? Foi um caso. E quem conta pra gente é a Fernanda Santos. Roda aí. Bom, eu conheci o Leandro há alguns anos atrás, nas enchentes em São Leopoldo. Ele veio de Novo Hamburgo nos ajudar. E o Leandro é uma pessoa rara, é um ser humano incrível que luta incansavelmente pelos animais e está sempre disposto a ajudar quem precisa. Eu tenho muito orgulho de te ter como amigo. Aprendi e aprendo muito com a tua pessoa e eu quero que tu sempre tenha muita força para trilhar esse caminho que é tão árduo. Um abração. A Fernanda, conheci ela nas enchentes de São Leopoldo e a gente caminhou, teve caminhos diferentes, mas graças à proteção e a Deus a gente acabou se encontrando e fazemos uma bela dupla de feiras. E até hoje a gente discute quem é que ensinou quem a resgatar um cachorro, né, Fernanda? Leandro, em 2016 e 2020 você se candidatou a vereador aqui em Novo Hamburgo. Então eu acredito que quando você se candidatou a vereador, tenha pensado na possibilidade e na oportunidade de fazer mais pela causa animal, estando no poder público. Como foi essa tomada de decisão? Protetores, eu já pensei dessa maneira também. A gente sempre falava que o protetor de animal tem que ser apolítico. Ele não pode entrar na política, ele tem que ficar dentro da proteção. Mas não é verdade, porque a gente vai ficar sempre secando gelo, e na nossa luta a gente precisa, para se apoiar, tem que ter leis que nos abasteça com maus tratos, lei contra o abandono, lei contra correntes curtas. E a forma que uma vez o promotor de Novo Hamburgo me falou, numa reunião, ele falou: a maneira mais fácil e mais certa de vocês ajudarem é entrando para a política, entrando no legislativo, criando projetos de lei, que daí ele pode atuar. Às vezes a gente vai lá com uma denúncia de maus tratos, mas não está previsto em lei, ele não pode fazer nada. E é uma ação micro. O projeto de lei ele já abrange mais, potencializa o trabalho. E eu acredito que nessas duas campanhas que eu fiz, infelizmente eu fiquei como suplente, não ganhei, por alguns erros, alguns detalhes, ou por não estar dentro da política, mas a gente conseguiu despertar na população de Novo Hamburgo o quanto a proteção animal é unida e é forte, quanto simpatizante nós temos. Eu, que era um cara que eu nunca entrei na política, eu entrei faltando muito pouco tempo, não entendia nada. Me candidatei no primeiro ano de 2016, eu fiz 1.482 votos, coisas que muitos políticos antigos não fizeram. Isso despertou também a força da proteção animal. E eu queria só continuar aquele assunto que tu falou referente a políticos que fazem. Para você saber qual é o político que faz, tu vê o jeito que ele pega um cachorro no colo. Daí tu vai saber quem é que está fazendo pro coração ou não. Exatamente. Ali que está, de fato, a verdade. Ali está escrito na testa. E, Leandro, como foi a recepção das pessoas na campanha? Alguém soltou aquela piadinha, vai legislar só para cachorro, eu não vou votar. Teve isso? Teve isso, mas o número de pessoas que não aguenta mais ver maus tratos, que não aguenta mais ver um cão abandonado, é muito maior, assim. Então, eu posso dizer que para mim foi muito fácil fazer a campanha, porque eu só apresentei o trabalho que eu tinha feito ao longo dos anos. Eu não fiz isso há 2 meses antes da campanha, né? Então foi muito fácil. Alguns falaram isso, mas é tão pouco assim que a voz fica muito baixa, a gente não consegue escutar. Eu tenho muita alegria, muita satisfação de ter concorrido pela causa animal. Eu me espelho na Regina Becker Fortunati, que na época era deputada estadual, e ela conseguiu fazer 2 ou 3 projetos serem aprovados,
foi muito, mas a luta é o que vale. O pessoal vai escutar a nossa voz, a voz dos animais que também precisam. Né? E eu fiz essa pergunta, Leandro, porque as pessoas ainda não entendem que quando um político é eleito, seja no executivo ou no legislativo, ele é eleito para cuidar de todos, para administrar e para legislar pensando em todos. E quando eu falo em todos, não é somente para a criança, para o adulto e para o idoso, é todos, considerando os animais, considerando o meio ambiente e considerando também as pessoas, porque todos estamos interligados. Exatamente. Quando eu falo que é o caminho do meio. É a gente caminhar com harmonia, porque se um lado está baixo, vai abaixar todos, né? Então a gente tem que aprender a viver com harmonia. Exatamente. Leandro, você participou, inclusive, como presidente da ONG, da criação de um projeto de lei que proibia animais em circos em Novo Hamburgo. Isso? Sim. Conta os detalhes desse projeto. Foi em 2007, 2008, não lembro exatamente, mas foi uma luta bem difícil, porque ainda não estava em evidência a proteção animal. Só que o sofrimento, todo mundo, desde criança, adora ir num circo, ver animais, ou até mesmo no zoológico, ou num teatro. Só que atrás da cortina do teatro tem o sofrimento dos animais, né? Toda aquela dança, aquela coisa, brincadeira com bola, vem o sofrimento deles. Então, a gente largou aquela sementinha ali e um vereador na época abraçou, lançou o projeto, nós fomos lá defender, para não aceitar aqui em Novo Hamburgo. Tinha vários casos antes que, quando tinha circo aqui em Novo Hamburgo, tinha que cuidar com os cachorros de rua, porque sumiam todos. Que, lenda ou não, que eles acabavam sendo comida para os leões do circo, né? Então, era um alvoroço total. Então, com esse projeto de lei, a gente conseguiu botar uma sementinha e foi aprovado. Foi muita felicidade para nós, assim, que foi aprovado. Era meio impactante, assim, Novo Hamburgo não pode ter um circo com animais, mas com vídeos, na época, a gente conseguiu mostrar o sofrimento que esses animais têm quando saem lá do habitat natural, tem que viajar em jaulas pequenas e quanto apanha, quanto é judiado. Exatamente. E é um orgulho para a Onda ter conseguido fazer isso no Novo Hamburgo. E olhem só, o Leandro ele concorreu a vereador em 2016, mas em 2007 ele já participava então da criação de projetos de lei sem ser vereador, sem pensar em se candidatar a algum cargo político. Outra luta da ONG foi para acabar com o sacrifício de animais em cultos religiosos. Quando vocês começaram essa luta, Leandro? Na realidade, essa é uma pauta que a deputada estadual Regina Becker, quando entrou na Assembleia Legislativa, ela colocou esse projeto. E a ONG, Onda, foi como apoiadora. E foi muito difícil, teve briga, teve agressões, e muito difícil a gente tentar mostrar que o respeito pelos animais, tem que parar com isso, é uma coisa antiga, cultural, que eles falam, né? Mas quando é um sofrimento com o animal, o que eles querem defender é cultural. Hoje nós lutamos ainda, infelizmente a gente perdeu aquela batalha, que podem continuar fazendo o sacrifício com os animais, mas a gente conseguiu fazer um barulho também, e mostrar que o mundo se modernizou tanto, para que matar um frango para, sei lá, eu respeito todas as culturas religiosas, mas eu não consigo entrar na minha cabeça em relação à morte, matar um animal. E antes que alguém fale, mas se for para comer, daí tu pode, eu já vou dizer que eu não como carne, já fazem muitos anos. Então, quando eles falarem isso para mim, já não serve. Olha, a minha meta de vida quando eu crescer, eu sempre digo quando eu crescer, é deixar de comer carne, porque realmente, né, não faz sentido, né, Leandro? A gente defende ali, é contra o sacrifício dos animais, mas aí come um churrasquinho no final de semana, então cabe aí
essa reflexão. E na época, quando estava sendo discutido, o ministro Marco Aurélio argumentou que, pô, se come carne, por que não pode sacrificar os animais? E aí também entraram com a questão da inconstitucionalidade e da liberdade religiosa. Então foi um enorme debate. Sim, na época ainda entraram até como homofobia ou racismo, né? Porque são religiões de afrodescendência, né? Mas a nossa visão era realmente a proteção dos animais. E você também lutou contra o transporte de gado vivo em navios, certo? Conta os detalhes pra também gente. é uma pauta da deputada na época. E para quem já viu alguma coisa relacionada a isso, eu não vi o sofrimento maior que esse, que eles transportam os gados vivos dentro de navios lotados, os animais acabam ficando semanas de pé naquele sofrimento, um pisando por cima dos outros, defecando em cima dos outros. É um sofrimento extremo, assim. Alguns países, devido à religião deles, eles compram o animal vivo, né? E matam lá, no Oriente Médio. E é um sofrimento muito grande e foi uma luta que a gente fez contra parte da pecuária, que também foi muito desigual, assim. A gente era muito pequenininho perto deles. Para vocês terem noção, o Brasil ele é o maior exportador de boi vivo, perdendo apenas para a Austrália. Inclusive, tem um navio que ele exporta mais de 30 mil cabeças de gado, imagina. Vocês têm noção disso? Eu sugiro quem tem curiosidade de saber, procurar no YouTube, mas tem que ter estômago. E aí também tem um outro que é pelo fim das carroças de tração animal, aqui em Novo Hamburgo. Foi aprovado esse projeto? Foi aprovado. Leandro, a gente está se encaminhando para o final, se der tempo a gente vai falar sobre esse assunto, mas antes nós vamos exibir o depoimento de uma pessoa muito importante que eu acredito que te inspira demais e ela já foi citada várias vezes aqui durante o nosso bate-papo. Roda aí. Querido Leandro, nós estamos aqui, a Luna e eu, para te dizer que te consideramos um grande amigo, te consideramos um grande protetor, sou testemunha do teu trabalho, da tua dedicação, do teu empenho em melhorar a vida, a saúde e o bem-estar dos animais. Meu amigo querido Leandro Melo, nosso mais sincero reconhecimento e agradecimento pela tua vida sobretudo. E eu espero estar sempre ao teu lado e também que tu estejas ao meu lado, enfrentando todas as dificuldades que nós temos pela frente, mas unidos, sim, a gente consegue muita coisa. Um grande beijo meu e da minha querida Luna, que está aqui comigo agora. Qual a palavra, Leandro Melo? A Regina é uma professora e uma amiga mesmo, que é do coração, assim, que me ensinou bastante coisa. Eu acredito que eu também ensinei bastante coisa para ela. A nossa amizade vai além de qualquer coisa. Viajamos muito juntos e às vezes só uma troca de olhar a gente já começava a rir. Ela é muito divertida e era uma satisfação muito grande de caminhar do lado dela. Agradeço. Leandro, voltando à questão das carroças de tração animal, fala mais pra gente sobre essa luta que acontece em Novo Hamburgo, São Leopoldo e também em Porto Alegre. Porto Alegre foi o marco, assim, né, aqui pela região onde começou essa luta. A população não aguenta mais ver cavalo puxando carroça no asfalto, no meio do trânsito, não se respeita a sinalização, não se respeita regras de trânsito nenhuma. E é muito triste a gente ver isso. E quando a gente começou essa luta, se batia muito com a parte social, né? Que defendiam da renda, que eles estão trabalhando, que é o sustento deles. Pois nós, da proteção animal, pessoas mais sensíveis,
nós acreditamos que não pode, isso não pode ser também a forma deles conquistarem dinheiro. Porque quem que está feliz em cima de uma carroça, no calor, na chuva, pegando resíduos, pegando lixo? Isso não pode ser, essa desculpa não pode existir. O poder público, a sociedade tem que ajudar, então que eles saiam daí. E a gente estudou muito sobre isso, e muitas famílias é de pai para filho. O vô é carroceiro, passou para o pai para o filho vai passar para outro filho. E eles não saem desse ciclo, eles ficam presos nisso. A sociedade tem que olhar de outra forma. Nós, protetores, não olhamos só os animais, a gente olha as pessoas e eles têm que sair desse ciclo. A criança tem que estar, em vez de estar na carroça, ela tem que estar na escola. Tentar, é muito difícil agora, pós-pandemia ou na pandemia ainda, a gente vê um mundo perfeito. Mas a gente tem que fazer e como eu falei, precisa ter lei. Para a gente lutar tem que ter lei. A lei já foi feita, foi aprovada, estamos aguardando passar o tempo. E espero um dia a gente conseguir ver Novo Hamburgo sem carroças, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom. Os cavalos têm que estar no pasto ou puxando uma carroça, tudo bem, um peso normal. Mas é na zona rural, não na zona urbana. Na zona urbana, os cavalos também têm medo de carros que passam tirando fina. Tem cavalo que trabalha de manhã das 8 às 6 da tarde, fazendo carroça. O rapaz chega em casa e entrega o cavalo para o vizinho, que vai fazer essa mesma jornada. O cavalo não para nunca. Então, enquanto uma vida estiver sendo explorada em prol da outra, isso não está certo, né, Leandro? Não está certo, não. E a gente quer o bem de todos. A harmonia de todos, todos com vida digna, não só os animais. Leandro, a gente já vai quase encerrando aqui o programa, mas antes eu quero perguntar, além daquele resgate na BR, teve alguma outra história, algum outro resgate que te marcou? Realmente são muitos assim, mas eu posso dizer o último resgate que eu resgatei, a Aurora, que no fim acabou ficando comigo, uma cachorrinha. E eu vinha chegando de madrugada em casa, ela estava na frente, quase uma quadra da minha casa, e eu vi aquela cachorra, a gente sabe quando está abandonada, quando está perdida, e eu parei, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que sair às 5 da manhã e correr atrás de um cachorro. Só que eu me abaixei assim e chamei ela veio com o rabinho balançando. E aí no fim acabei colocando o nome de Aurora. Um mês depois eu descobri que a rua da frente da minha casa chama Aurora. Olha! Então foi um anjo que me mandaram. Realmente. Ó, o Lucas já está fazendo sinal de que está no momento, na hora de encerrar o programa. Leandro, muito obrigada pela sua participação. Muita saúde, muita força e muita energia para poder fazer ainda mais pelos animais. Agradeço muito a oportunidade e esse presente que tu me deu. Agradecer a todos os meus amigos. Eu me sinto muito honrado de poder dividir essa vida com todos vocês. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada, gratidão. Adotem, não comprem e previnam-se. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.